Maria de Lima Rego. E sua idade? 80 anos. 80 anos. Onde é que a senhora nasceu? Nasci ali na propriedade Urrada. Na Urrada? De quem pertencia o Urrada nessa época? De Zacarias de Freitas. Era Meu avô. Seu avô? Era Zacarias de Freitas e qual o nome da mulher dele? Maria Angélica. Maria Angélica. E a senhora é filha de quem? De José de Freitas. E a mãe? Regina Lima. A senhora toda a vida morou aqui no município de Francisco, não? Toda a vida. Ali de Urrada para Vazio Grande, ali uma propriedade que tinha ali perto de São Francisco do Oeste e Paulo dos Ferros. E hoje estou aqui, Francisco Grande. A sua infância, a senhora passou na Urrada? Passei na Urrada. Como era a sua infância, as brincadeiras de criança naquela época? Era boneca. Boneca de pano? Era boneca de pano. Algum calundinho de plástico. Algum. Já existia boneco de plástico naquela época? Existiam uns bonequinhos, uns de louça. De louça? Né? É, de louça. E brincadeira de criança, aquelas rodas, essas coisas, brincava também? Não, carreira nos terreiros. Era, não tinha essas coisas não. E a senhora sabe por que se chama lá Urrada? Quanto o quê? Por que esse nome Urrada? Eu não sei o significado disso. Toda vida eu procurei muito a saber, porque é um nome muito feio, e eu procurei muito a saber por que foi que esse povo, meus bisavós, esse povo, botaram esse nome. E nunca soube. Seus avós já chamavam desse nome, né? Já chamavam. Agora, algumas pessoas me diziam, mas assim sem conhecimento, dizia que com certeza por maldade, que era o gado que fazia o radeira, porque eles primeiro quando matavam uma reis, juntavam esse rolo de gado, faziam uma urradeira, mas eu que era por isso. Era porque o gado fazia urradeira, aí botaram esse nome de urrada. Talvez venha essa semente, né? É. E a senhora passou a infância lá, conheceu seu esposo por lá mesmo? Foi lá mesmo, de lá para Paulo Ferro. De lá para Paulo dos Ferros, né? Qual era o nome do seu esposo? Manuel Torquato do Rei. Ele morava aqui ou morava em Paulo dos Ferros? Morava em Paulo Ferro. A senhora conheceu ele lá, casou, constituiu família e veio? Foi, me casei, aí fui morar na Vazio Grande, uma propriedade que tinha lá na Vazio Grande, ali perto de São Francisco do Oeste. Seu esposo? Nós fomos morar lá. Que ano foi que a senhora casou? Em 40. Casou em 40. No dia 18 de dezembro de 40. Foi morar lá e... A senhora casou onde, mamãe? Casei em casa mesmo. Casou na Urrada? Foi, casei lá na Urrada mesmo. Na Urrada? Onde hoje é dia agora? Foi. O negócio enrolado. Já tinha Não tem Urrada? nada enrolado. A Urrada é mais velha do que nós todos. Faz muitos anos que tem esse nome, né? A Urrada disse que era bebê, um tal de bebê. Bebê. Não, Dona Maria, vai, então. daí a senhora, todos os filhos da senhora teve lá nessa Não, barriga? só tive em Paulo do Ferro esses três mais velhos, mais novos. Esses três mais novos. Quando os outros pegaram a crescer, aí a gente passou para Paulo do Ferro para botar na escola. Tinha essa máquina. Aí lá ainda nasceu. Filmando ali, Filmando o quê? filmando vovó. E Pra que isso? no tempo que a senhora era criança, a senhora estudou ainda aqui? Estudei com a tia minha, Francisca Lima. Ensinava ali na Caraúba. Ela ensinava na Uma Caraúba? propriedade que tinha ali. Você conhece. Hoje é doutor Gerson. Aí a senhora ia da Urrada para lá, de pés ou de não? De pés. Todos os dias? Todos os dias. Que horário era que ela ensinava? Era assim de 10 horas até 1 hora. Você sabe que essa escola de ciclo assim não tem hora bem certa, né? Mas era assim de 10 a 1 hora mais ou menos. Como era Francisca Lima? Era uma moça velha, irmã da minha mãe. Eu digo, como era o jeito dela, professora? Era uma professora Era boa, enérgica? Era muito enérgica. Pelo menos para mim ela era muito enérgica. Mas ela ensinava mesmo e ficava, a pessoa que aprendia de uma vez só, né? Era. Lá ela ensinava o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Era tudo junto? Era tudo junto, era. Tudo junto. Agora ela era uma professora de muito pouco saber, mas quem estudava com ela saía se remediando. Ela tinha pouco saber, mas tinha boa intenção. Sabia ensinar Ela o que ela ensinou a sabia. muita gente. Ensinou muita gente. Da região toda, eu acho. Essas filhas, Gonçalo, Leonor, que eu acho que você não conheceu não. Leonor de Gonçalo,
Ela foi professora aqui em Francisco Dantas, professora de grupo. O que estudou foi com ela, aprendeu com ela. Foi uma das primeiras professoras, uma primeira. Só tinha ela. Só tinha ela. Tinha ela. Nesse tempo, Dona Maria, ela ensinava, era como? Era o governo? Era uma professora do Os governo? pais pagavam uma partezinha. Uma taxinha. E o governo, o prefeito pagava outra. Mas nessa época talvez nem tivesse prefeito. Já era o daqui? Hein? Sim. Tinha de Porto Alegre. Sim. Ali era Porto Alegre, viu? A senhora a senhora falou que foi morar em Pau dos Ferros, né? Mas depois de casada, mãe de família. Depois, quando é que a senhora voltou para cá de novo? Aí voltei, eu voltei em 60, aí fiquei em Indo e vindo. mas ali para o Rádio mesmo, eu voltei em 60. Aí fiquei nesse manejo. Tem a família na rua, e a gente, uma senhora no sítio, indo na rua, voltando. Senhor era seu esposo? Era meu esposo, era Manuel Torquato, mas era conhecido por senhor Torquato. E nessa época que a senhora, de menina para mocinha, antes da senhora casar, a senhora tem lembrança, aqui em Francisco Dantas, quando as pessoas adoeciam, se valia de quê? Porque não tinha médico, né? Bom, tinha um farmacêutico em Pau dos Ferros, chamava-se Álvaro. Álvaro. Chamava-se Álvaro. Esse farmacêutico, ele dava remédio para tudo. Para tudo. Era só o que tinha, vivo, você valia dele. Até parte ele fazia. Quer dizer que ele trabalhava até de assistente, se for Era. o caso, né, Carlinhos? Seu Álvaro. Só era... E tinha doutor Raul e Martins. Doutor Era uma Raul. dificuldade muito grande. Era. Em Pau dos Ferros nessa época não existia. Não existia nem. O doutor era esse farmacêutico. Era quem fazia tudo. Pode dizer. E tinha doutor Raul. O meu avô, ele morreu da Oreste hoje. Direto. Aí ele era privado de urina, só urinava quando o médico tirava. Doutor Raul vinha de Martins, não podia vir todo dia, né? Ele era um velho de recurso, mas não podia todo dia estar com. E vinha de Martins, vinha casado. E era particular também o médico. Particular. Uma viagem era um bocado de dinheiro. Aí o doutor Raul vinha e extraía a urina dele. Já ia urina. Voltava, aí ele ficava. Ou pegasse a perreava. Aí o jeito que tinha mandado buscar de novo. Um portador, um cavalo selado. Sofrimento muito grande. Depois. Ele aturou muito tempo ainda. Durou muito. Doente, eu não tenho bem conhecimento quantos tempos ele passou doente, porque no dia que ele morreu eu completei 5 anos. Também não me lembro quantos tempos ele passou doente. Eu tenho essa lembrança que no dia que ele morreu eu completei anos. Dia 2 de... Ele morreu no dia 2 de fevereiro de 24. Dona Maria, qual as casas mais velhas do município que a senhora tem conhecimento? A casa de meu avô, Alvaro, chamaram dele, Ainda existe essa casa hoje? o sítio não botaram abaixo. Uma casa, era ditada, mas não, eu mesmo nem sabia se ela era ditada quando estavam derribando. Eu pensava que era tijolo, uma casa muito bem feita, uma casa muito grande, toda rebocada. Eu vim saber quando estavam derribando, pensava que era tijolo. Uma casa velha, que eu não sei se hoje ainda existe, eu acho que existe, uma casa velha, no terreno de Raimundo Romana. A casa velha do velho Viterbo. É essa de Raimundo Romano? Não. A de Raimundo Romano era de um irmão do velho Viterbo, de Senhor Campo. Senhor Campo. Aí essa era uma casa velha muito. Eu já alcancei ela muito velha. A do velho Viterbo, onde é que ficava? A do velho Viterbo ficava ali em Antonino Rego, que derribaram e fizeram aquela. Casa mais nova. Sim, derribaram. Lá houve um engenho também, né? Sim, de descaroçar uva. Descaroçadeira de algodão. E pra cá, na cidade, existia Aqui na cidade, as casas que eu conheci, era a casa da Zé Amália, a avó de Zé Lima. Amália Campos. Amália Campos, era uma casa velha. A mais velha da cidade era a casa da Zé Amália. Aí depois a de Gonçalves, que hoje é de Henrique. A de Dona Amália ficava onde? A de Dona Amália ficava ali abaixo da Zé Lima. Ali. Em busca do açude. Em busca do açude. Ali aquela casa grande da Fazenda Tesoura, também é das antigas daqui?
fazenda Tesoura. Qual? Uma casona velha que tem ali, que hoje é de Quinha. Sim, aquela é muito velha mesmo. Aquela casa é muito velha. Aquela era dos Fernando. Dos Fernandes, né? A senhora já alcançou eles morando por lá? Quem? Os Fernando eu alcancei não. Já não alcançou mais, né? Não sei não. Não tem Eu alcancei morando lá muito tempo, até eu, moça mesmo. Manuel Chaves. O pai teve o Chaves, de Del Grande. Manuel Chaves, morou muitos anos lá. E Aí depois venderam a Xixi com Morales. foi parte já. Eu sei. Hoje ainda é da família, né? Hoje é de É tudo. de Quinha. Filho da esposa, sabe? Dona Maria, e as mulheres, a senhora já falou que tinha um farmacêutico que fazia as vezes de assistente, mas existia alguma parteira por aqui? Existia. Parteira mesmo. Qualquer mulher Quem que se tivesse. dedicasse a isso, viu? Era parteira. Não tinha parteira soubesse nada não. Era qualquer uma, cambandeira mesmo. Precisava algum se remediava, né? Era. Muitas morriam. Muitas. Morria muita mulher de parte nesse tempo. Porque quando elas não podiam dar jeito, o jeito era morrer. Não tinha médico. O engenho, a senhora sabe por que é que tem esse nome de engenho? Eu não sei de certeza, mas eu estou pensando que é porque lá nessa casa velha, que hoje em dia está no terreno de Raimundo Mano, que eu estou pensando que ela ainda está em pé. Se não tiver, tem a tapeira. Tinha um engenho lá, Quer dizer, que tinha um lá e tinha um lá onde hoje é de Antolino, do Velho de Terra. mas o de cá era de algodão. Sim. E o de lá era de cana. O de cana original era lá no de Raimundo. Era lá em Raimundo Mano. Certo. E a malhada da Luísa, a senhora sabe por que esse nome? Eu sei porque um filho de seu Bias era um neopático. Eu ouvi falar já não, de Martins, né? Ele morou muito tempo ali no Pontal, de Henrique, hoje é de Henrique. Morou muito tempo. E depois foi morar em Martins, com meio de cangaceiro, que apareceu um cangaceiro nesse tempo. Aí o velho ficou nervoso, se passou para Martins, comprou uma areazinha de terra lá, e uma casinha, e se passou para lá. E a malhada da Luísa, aí a malhada da Luísa era uma criatura, uma velha, uma moça velha, que chamava-se Luísa. E vivia por ali, pelos matos. E me parece que morreu até lá, por lá mesmo, aí chamava. Aí ficou o nome de malhada da Luísa. Essa criatura chamava-se Luísa. A senhora disse que depois que casou, ficou de Pau dos Ferros, Foi com da engenho, Pau Foi Rado. de Vaze Grande, ali onde Vaze nós Grande. morava, para Paulo do Ferro. Aí depois, Nerito casou-se, foi morar na Vaze, o meu filho mais velho casou-se, foi morar na Vaze Grande, aí nós passamos para Alvada, para dar Alvada para Paulo do Ferro. A senhora tem lembrança ainda de Chico Dantas, velho? Tenho, A senhora conheceu ele? conheci. Como era ele como pessoa? Para mim era uma pessoa boa. Não tem, nós mesmos não temos o que dizer dele. Eu digo, ele era Foi chefe aqui em Paulo Ferro. ele era um homem de personalidade forte, era um empreendedor. Não, nunca ouvi falar que ele fizesse isso. Eu digo, ele era empreendedor, gostava Sim. de investir em comércio, de que ele não estava com Sim, quem. eu sei que ele começou a vida dele no começo, comprando. Eu ouvia falar, não que fosse do meu tempo, eu ouvia falar que ele começou comprando pé, entendendo? Ele também teve diversas propriedades, foi alguns até que no município. Ele tinha muita terra. Ali Sacramento, Cavalo Morto, não sei se Cavalo Morto. Eu acho que até Cavalo Morto foi dele. Parece que foi, acho que era de Sérgio depois. Disse aí, né? No fim, foi Porque isso você já herdou dele, né? É. O Pinga por lá que chama, que hoje é de Zeca. É, Zeca de Samuel. tudo isso foi dele, de Chico Dantas. Caraúba era de minha mãe e meus filhos. Qual o nome de sua mãe? Regina Lima. É por isso que Dona Francisca ali me ensinava lá. Era. Ela Caraúba ensinava em casa. era em casa. Uma casa velha. Era uma casa velha que foi dos pais dela. Aí eu sei que depois se reuniram e venderam tudo a Chico Dantas. Dona Maria, e ele devia ter muitos moradores também, né? Chico Dantas?
Ele tinha moradores. Eu não sei se era muito, mas ele tinha moradores. Eu estava com gente, tinha Propriedade trabalhava grande, né? na agricultura. Trabalhava na agricultura. A senhora sabe dizer se ele era um bom patrão para os moradores? Sei, estou cansado de ouvir dizer que ele tratava muito bem os trabalhadores. Tratava muito bem quando a mulher não fazia do gosto dele, ele se zangava. Tá? Pelo menos a mesada para os trabalhadores, eu sei que era muito boa. O alimento, a senhora É. chama mesada. É. Dona Maria, e Sérgio Dantas, a senhora conheceu ele? Conheci muito. Conheceu ele quando era prefeito ou conheceu antes? Conheci antes, conheci ele rapazinho novo, bem, rapazinho bem mocinho. Eu menina e ele rapaz. Como era ele? Era uma pessoa muito boa. Muito boa mesmo, essa era gente boa. E a senhora comentou aí que o velho de Terra do Campo foi embora ali do engenho com medo de cangaceiro. O De cangaço, bandido. Bias, Bias, velho dele. o Viterbo era sogro de Bias. O Bias era casado com a filha O dele. Bias foi embora com medo de cangaço. Mas a senhora não tem lembrança de ter ouvido falar que por aqui passou nenhum cangaço, não. Não, por aqui mesmo, Quer dizer que ele só tinha um medo, né? Ele nunca aconteceu com ele, não, bandido. aconteceu. De bandido na casa dele. Mas não era lampião, não. Era não. Agora, Lampião passou aqui muito perto. Muito perto. Passou onde? A minha passou aqui na tesoura. Aqui na tesoura não. Ele passou aqui na tesoura e tocou fogo nas caras comigo. Passou, Do fogo de olha, 19, o ele que tocou lampião. fogo numas baixas de cana, que lá da urrada da nossa casa se via o pau subir. E onde eram essas baixas de cana? Aqui, eu não sei. É aí nas Caraúbas. Não, Caraúba, onde é Nas que Caraúbas aí, do seu Caraúba. pessoal aí, dos Moraes. Não, Era. de jeito nenhum. Caraú nesse tempo era do Rio, né? Era do Lima nesse tempo. Que ela tá dizendo que papai Chico da já apanhou ali. Do Lima, da minha mãe e meu pai. E dos irmãos. É mandado da minha mãe. Todos aí se reuniram e venderam estudando. Dona Maria, aí quer dizer que Lampião passou aqui dentro do município, talvez? Passou, sim, dentro do município aqui. Não sei direito. Ele veio ali dos Curral Velho, eu vinha aí, Ele passou. encontrado no Passou no Ribeiro. Curral Velho. Ele passou. Não, eu tô perguntando Não, assim. não sei também. Passou mas, aqui. mas ele passou muito perto. Cangaço. A senhora tem lembrança que quando ele passou, ele tocou fogo nas Tocou baixas fogo de na cana? loja que a gente, lá da urrada. A gente, papai, se arrumando, sei lá, encangalhando uns animais que era para nós fugir. Pra Serra da Madalena ali, Serra dos Nós Galinhos. ia fugindo para a Serra da Madalena, mas lá já tinha gente demais. Aí um amigo de papai gritou por ele, nós ia na estrada, chamou e disse, ah, põe uma casinha minha que tem ali no pé da serra. E o amigo do seu pai não foi também, não? Foi não, que ele morava no pé da serra, não é? Sim. Era perto. Aí nós fomos para essa casinha desse. Mas como foi essa história? Seu pai estava em casa e chegou alguém e disse que o cangaceiro ia passar, ou ele já chegou com a notícia? Chegou a notícia que Lampião vinha muito perto. Quem trouxe a notícia? Eu não me lembro, eu era pequena. Alguém então- disse lá. É, alguém disse. Eu era muito pequena ainda, foi 27, viu? Aí chegaram e disseram qual o nome do seu pai? José de Freitas. Seu Zé de Freitas, vai embora que o Lampião vem aí. É. Aí papai tratou de buscar os animais e encangalhar e levantar o acampamento e fugindo. Pegou a troçada que tinha valor, alguma coisa talvez assim? Não pegou nada não, só pegou Só deu tempo de pegar o povo. a família e uma comestível para levar e rede, essas coisas. Aí já estava de saída para a serra, quando o homem Nós ia subir já muito de tardinha. ia subir para onde? Para a Serrinha dos Campos. Ele Serra dos falou, Casinhos ali, ele falou Serra em da- Serra da Madalena, chamava esse nome antigamente? Não, Chamava Serra da Madalena. Conhecimento. Chamava. Eu conheci chamava. E hoje em Serrinha dia nunca dos chama. Campos. Desde o Chama- seu é, tempo. tem três nomes. Serra dos Galinhos, Serra da Ainda hoje tem Madalena esse e nome, Serra né? dos Campos. Serrinha dos Campos, Serra dos Campos. Aí vocês estavam pensando em ir para lá, mas lá já tinha subido muita gente. Muita gente. Com esse mesmo fim, para escapar do Assim, o Lampião. Chico de Freitas, irmão dele, já tinha subido. Escapar, pra lá, as pra lá. pessoas- Onde é que seu Chico de Freitas morava? Morava na Urrada, ali perto da casa velha. Terreno, você já passou ali, tem uma casa branca ali. Ele subiu primeiro, né? Subiu primeiro. Aí seu pai resolveu ir para o pé da serra. Foi aí essa casinha. Era duas famílias. Era papai e um morador da minha avó. E nós ia tudo junto. Aí essa casinha era só dois vãozinhos. Os vãozinhos, a casa toda era pouco maior do que essa sala.
casa. Aí Sabe o quê? nós tivemos Tá me chamando aqui. que ir pra lá. Ficasse lá. E aí, Fabiano? Um horror de dia. Oi. Aí mamãe pegou a reclamar Hein? que nós estávamos perdendo a escola. Não. Eu e Quem? Linô. Linô, você Oi, já. conhece o Linô, né? Deixei. É, que Linô foi o papai que criou. Foi. E duas filhas do morador, da minha avó. Nós estávamos perdendo a escola, o papai disse, pois então vamos. Dona Maria de Freitas, quer dizer que a senhora passou mais de uma semana lá com Assim, uns 15 dias. Aí, ainda assombrado com o o lampião. lampião. Aí voltando. Quando chegou, nós merendemos e fomos para a escola. Aí quando nós vimos voltando, eu vim até arengando mais a menina do morador, porque eu achei uma jandaíra no caminho, e ela dizia que era dela. Eu era Criança. foi em 27, né? Aí Eu e minha mamãe que eu vou aqui. encontrei uma velha, a velha Leolina de Bento. Aí disse, menina, vai embora, deixa de arenga, vai embora, que teu pai já foi embora para pegar serra e vocês ficaram. Aí nós corremos, eu chorando. Se o papai tivesse ido embora, tivesse deixado nós, era um louco. É. Aí papai estava pegando uns animais atrás do quintal. Aí, o que é isso? De que chora? Aí eu disse. Aí papai disse, é mentira, minha filha, que eu não ia deixar você não, é mentira que eu estava com essa vergonha. Que era a Leolina? de Bento? Leolina de Bento, Ela morava onde? essa Leolina era a mãe, você conheceu a Juvina? Conheci, Dona Juvina. Era a avó de Dudu. Leolina de Bento era a avó de Dudu. E Juvina era o que de Leolina? Era filha. Sim, era, né? Irmã da mãe de Dudu. Dona Juvina foi uma porra há 2 anos atrás, um ano atrás. A mãe de Dona Conceição, de seu Zé de Abreu. Daí, foi nessa época que o Aí nós senhor... voltamos, passamos outros 15 dias ou mais. Eu já No dia que Foi nós... certo. Lá no deserto. No dia que nós chegamos de manhã, voltamos de tarde. Porque aí levantou a zoada de novo, que E ele ainda estava por aí. ainda estava por aí o povo era tudo assombrado. Quer dizer que o povo tinha muito medo de lampião. Tinha muito medo, muito medo. E Porque não mais medo de lampião que dos castigos de Deus. o senhor que foi embora, o seu Vitério, que foi embora. Seu Não, Dias, seu Dias, seu Dias. que foi embora, ele deve ter ido embora nessa época, né? Mais ou menos, viu? Mais ou menos nessa época. Quer dizer que era comum passar cangaço por aí, o povo se Era assombrava. comum. Tinha que lá passava, o povo tinha que ganhar os matos. Mesmo sem ser lampião, passou outros. Passou outro, né? A senhora não se lembra quais? Não me lembro. Eu também eu presto pouca atenção às coisas no Virgulino. Vigulino era um lampião, Vigulino Ferreira. Era o assim. lampião, era lampião. Depois era outros. Dona Maria, e essa história desse fogo que Torquato comentou, houve uma época que teve um incêndio grande, a senhora se lembra disso ainda? Me lembro não, porque eu acho que eu não era nem nada. Foi em 19, 600. Foi em 19? Foi, parece que foi. Eu era, se eu já fosse nascida, era muito pequena. Não. Mas houve um fogo, começando ali por aqui como é que chama aqui, espécie? Chato por aí, começando por ali, por aquele meio, foi esbarrar no Rio Palceiro. Fogo medonho. Matou 3 pessoas. Matou 3 pessoas. Matou. Uma pessoa desses Alpes, ali Palceiro. E estava trabalhando, aí quando o fogo se aproximou, ele procurou apagar, coitado, ele e 2 filhos. Aí quando eu fui, estava rodeado de fogo. Aí subiu no pé de pau, aí a fumaça cobriu, derrubou eles. E a senhora já falou aqui das casas mais velhas do município, que é mais que eu queria perguntar. Antes de ter esse açude, o povo se servia de água como? Deixa eu ver o quê? Se servia de água como? Água? Sim, Ora, tinha água permanente ali. em água permanente. Era permanente, as cacimbas na seca cavavam com a cuia, porque primeiro o povo usava umas cuias de apanhar água, as cuias de cavar. O povo abria as cacimbas de cuia e passava a vida correndo. Tinha poço ali no terreno de Gonçalo, que hoje é bem dentro fica dentro do açude. João Salles de Freitas, né? É. Aí tinha poço, fazia uma pescaria nos poços. E mesmo ali, ali, onde era para todo mundo, fora, era bem rasinha, a água correndo a seda todinha. Dona Maria, e a senhora conheceu o seu Chico Moraes? Conheci. Conheceu ele bem?
né? Conheceu bem ele? Conheci bem, conheci. Como era ele como pessoa? Gente boa, Uma pessoa boa? muito amigo, gente boa. Prosígio, gostava de contar história. Gostava muito. A cidade antes de ter esse açude, já era do jeito que é sem essas casas ou aumentou mais? Muito diferente, esse açude deu muita vida. Agora é uma cidadezinha, mas de primeiro era cidade só no nome. Eram as 4 casinhas. Só umas 4 casinhas. Bem pouquinha casa, bem pouquinho mesmo que a gente contava no dedo das mãos. Aí se ajudando. Ó, botar os pintos dele. Vem chuva, você vai. Tinha um certo aqui. Aí, você sabe que todo mundo é interessado pelas coisas, né? Aí, Tá certo. Tem alguma coisa mais do tempo antigo que a senhora se lembra e que queira contar? se você perguntar alguma coisa, eu posso me lembrar, mas agora mesmo. Ah, antigamente não tinha essas brincadeiras de bumba meu boi por aqui, existia isso? Existia, mas eu não conto, porque eu nunca fui. Nunca foi, você vivia mais em casa.